Muito boa tarde, Sr. Presidente, Chefe de Estado da República de Angola e, em simultâneo, nesta ocasião, junto à Honorável, me dirijo também à Honorável Assembleia Nacional de Angola. Estamos numa sequência de temas referentes à libertação do africano, começando por Angola, sabendo que estamos numa ordem mundial estabelecida para a devastação do africano sob o domínio do Ocidente. Os motivos já se explicaram nos temas anteriores, porém agora estamos falando da saída desse estado de castigo. Estamos agora dando a terceira parte à saída, de forma particular, a saída do angolano da corrupção ocidental, mas especificamente de galós e lusitanismo. Mas antes quero abrir um parênteses por um problema que está ocorrendo atualmente em Angola. Há incitações sociais, marchas de apoiantes do partido do governo e partido da oposição. Eu só queria chamar a atenção especial para que não nos esqueçamos da nossa história não tão agradável, para que nós estamos brincando com essas coisas de movimentos sociais com inimizade. A questão é uma questão de identidade, sim? A cultura angolana, como toda a cultura africana, é bantu, é pacifista, reconciliadora. Nosso antecedente se tem em contato com a cultura portuguesa, o lusitanismo, é belicista, é bélica. Na Angola colonial, foi a cultura portuguesa armada, vossos inimigos armados, diz o Eterno, com uma inimizade unidirecional, sim? Uma direção só da inimizade de cultura portuguesa contra a cultura africana, angolana, e, ao contrário, do africano, do angolano para o português, de amor, o trato. Mas predominou, se abafou a cultura bantu, a cultura africana. Assim foi o colonialismo, em termos de cultura. Quando aspirávamos à liberdade, a expectativa para Angola livre é a cultura africana predominando, bantu, de paz, reconciliação. Porém, os movimentos de libertação não falavam de liberdade, de paz, não, independência de Angola. Há que entender muito bem que essa palavra independência, a independência por definição é inviável, é uma utopia. Nenhum país pode viver independente. As relações entre os países, entre as nações, são de interdependência. Sim? Já uma vez mencionei isso e dei o exemplo do país da UE. Portugal não está independente de Espanha, não está independente de Inglaterra, de França. Há uma interdependência muito sã. Esta é a relação ideal versus a liberdade e a autonomia, isso que nós necessitaríamos. Com dependência, com interdependência, mas com liberdade e harmonia e autonomia política, isso que necessitam os povos. Mas não tínhamos esse discernimento. Ok. Bem, vamos pela independência que se pregava no então. Então, havia três movimentos, 1975, três movimentos concorrentes ao poder em Angola, 1975. Assim que
marcaram-se eleições, todas armadas, marcaram-se eleições para agosto de 1975. Se havia constituído já um governo de transição, que começou a trabalhar em janeiro de 1975. Porém, esse mesmo ano, não se chegou às eleições, porque Portugal, nosso inimigo e dominador, foi quem escolheu e disse: o alto comissário encarregado de descolonizar Angola diz que escolheram o movimento que melhor interessava aos portugueses. Por quê? Porque não havia nenhum escritor, nenhum cantor, nenhum pintor, enfim, nenhum da elite cultural de Angola que não fosse partidário desse movimento. Esse movimento continua a ser o único movimento que gosta do vinho tinto. Para eu pôr em linguagem, diz o senhor, para eu pôr em linguagem rasteira, as raízes da cultura portuguesa são as esse movimento. Esses foram os critérios, em resumo, o movimento que, os critérios da eleição portuguesa para quem transferir o poder em Angola, da Angola colonial para Angola independente, o movimento que melhor interessa aos portugueses, nossos inimigos colonizadores. Isso é até hoje, ainda não passou, é o mesmo movimento. É um movimento que tem artistas e escritores, tem vocação artística. É um movimento que continua sendo o único, até hoje, continua sendo o único movimento que gosta do vinho tinto e cuja cultura é a portuguesa. De tal maneira que, se na hora colonial era um abafamento da cultura portuguesa contra a cultura africana, com inimizade, com belicismo, então a Angola independente, com esse movimento, com essas características, a Angola independente se caracteriza de cultura portuguesa, lusitanismo, ibérica. Nossos inimigos, nós estamos livres deles ainda, até hoje, com inimizade contra a cultura africana. Como prova, a cultura de Angola independente, a sua identidade cultural são lusófonos, é lusofonia, nomes e idiomas portugueses. João Manuel Antônio nem se expõe a apelidos em nada. Os meninos, rapaziada de 20, 25 anos, não sabem a sua língua própria. Não conhecem, não sabem falar. Sim? Os nomes e línguas próprias, com essa katana mesmo da bandeira, se elimina. De tal maneira que, pela sua identidade cultural, a República de Angola é um Estado corrupto culturalmente. Angola é um Estado corrupto culturalmente. E, pelo seu belicismo versus Bantu, o Estado é corrupto. De tal maneira que, já independente, com a independência, então, abre guerra contra os dois movimentos que menos interessam aos nossos inimigos colonizadores, os portugueses.
Guerra contra os movimentos que não é de artistas e escritores. Guerra contra os dois movimentos que continuam sendo não seduzidos com o vinho tinto. Guerra contra dois movimentos cuja raiz cultural não é a portuguesa, são africanistas. Esta é a realidade do nosso país. E ainda, no 27 de maio de 1977, se reforça isto porque houve uma autoflagelação do mesmo movimento com a ala Bantu contra o movimento anti-Bantu. Os africanistas que queriam africanizar a cultura desse movimento, banidos. Esse é o estado corrupto que padece Angola. De facto, gostaria de, já que tem vocação artistas e escritores, eu gostaria que desse movimento saísse um escritor que escrevesse o gosto do vinho tinto na guerra de Angola. Gostaria de saber. Bom, angolano é um chamado. A cultura portuguesa ou lusitanismo é que temos hoje, que predomina. Vocês podem ver até nos nomes dos que constituem o governo. Se você não vê as pessoas, são nomes puros portugueses, finos. Quem tem nome Umbundo, Kimbundo, Choco, fica aí na periferia. Se está no movimento, fica aí na periferia do poder. Então, angolanos. A cultura portuguesa ou lusitanismo é o inimigo que ainda coloca um jugo de ferro sobre teu pescoço até exterminar-te. Ainda pisoteia todos os restos, poderes que deixou para trás. Ainda domina. Para que estejam tranquilos, esta é a realidade. Mas não é uma condição particular, exclusiva de Angola. É condição de todos os africanos. Os africanos ainda não estão livres do domínio ocidental. Não, esta é a nossa condição em realidade. Ok? Poder ver o caso agora que está passando no Níger. Os países francófonos estão em pior situação que nós. Talvez ainda nós, o Kwanza, que é nosso. Mas aí, a moeda que utiliza nessa região não é moeda nacional. O proprietário do dinheiro, da moeda, é França. E mais, na independência que foi negociada, eles estão pagando os edifícios, as estradas coloniais desde 1960 e tantos. Essa é a exploração que está lá. Então, tem presença, nós já não temos presença de exército português aqui, eles têm presença de exército francês e de outros estrangeiros, outros exércitos estrangeiros. Portanto, fiquemos tranquilos que a libertação vem. Sim? Esta é a atenção que eu queria pedir ao governo e à oposição nessas marchas que estão fazendo e acusações, parecem acusações de inimizades. Não convém, tranquilos, não convém. Não repetir os erros da nossa história. Assim começamos. Sim? Não repetir os erros da nossa história. Essa é que ter cuidado com esse entorno que está criando de inimizade, de ofensas políticas. Sim? Muito bem. Dizíamos que, vamos ao nosso tema,
Estamos na terceira parte, a saída do angolano da corrupção. O objetivo é a transformação do africano, começando por Angola. Um ouvinte que segue no YouTube essa série de conferências me chamou, perguntou por que começar por Angola, porque acha que já são muitas chamadas e Angola não reage. E me chamou, por que não começar em outro país? Por que tem que começar por Angola? As razões são, não só porque cada um começa na sua própria casa, né? Mas não, isso não é motivo. É que a terra de Angola abriu suas portas e com o inimigo entrou e pousou seus pés nela. Foi assim que iniciou o domínio do Ocidente sobre a África subsaariana. Com Diogo Cão ao pisar aqui. Esse foi o início. Então, quem abrir a porta deve fechá-la. Nós abrimos a porta, devemos fechá-la. Segunda razão é que dos escravos africanos espalhados pelo mundo, ao redor de 50% saíram pelos portos de Angola. Dos escravos da África subsaariana, ao redor de 50% saíram por portos de Angola. Então, é um dever histórico e responsabilidade moral que, como parte da sua transformação, a libertação do africano do domínio ocidental começa por Angola. Não nos podemos iludir nisso. Dizemos, o lusitanismo é costume próprio, por definição, costume próprio, cultura própria do lusitano, português. Galões é costume próprio do francês. E deste que vamos tratar de libertar. Vou apresentar como libertar-nos disso. Ou como temos isso. Nós não fomos colonizados por franceses, não? Não. Do Ocidente, todos os deuses dos gorinhos ou dos europeus, sejam quais forem, como se chamarem, que nome tenha, todos são demônios, são ídolos. Dentre eles, vou-vos apresentar, vou-vos revelar um, que se chama Baco. Baco é Liber, de origem romana, foi um deus grego aí, o grego-romano. Baco é em artes, aventuras. Por exemplo, filho de Zeus com a princesa de Tebas, chamada Estímula. Sim? Baco é filho do deus Zeus com uma princesa de Tebas chamada Estímula. Deus que, ladeado de ninfas, está dedicado a artes, fertilidade ou sexualidade e vinho. Assim que Baco, geralmente mais conhecido por Deus do vinho e fertilidade. Para o campo, Baco é o protetor das vinhas e do vinho, das plantações do vinho e do próprio vinho, da produção de vinho e tudo. Agora, para o humano, está ligado à vindima, cultura do vinho, arte de fabricação da bebida, arte de viajeiro, caixeiro, viajante, vendedor, arte de facilitador de negociações de comércio, facilitador. Bacaneiras ou boêmias são festas com êxtases e festas de extravagância, onde a bebida alcoólica é o símbolo da festividade. Se não houver bebida alcoólica, não houve festa. Baco
é o libertador que, mediante o vinho, liberta a pessoa do seu ser normal, levando-a a êxtase e erotismo. Representa a arte e o hedonismo. Como fármaco contra as penas, contra o pudor, timidez, vergonha, e estimulador da palavra, a sociabilidade e a franqueza, produz o doce prazer do sono e olvido, esquecimento dos males. Baco, com vinho, mediante o vinho, tem a missão divina de misturar a música de aulos, orgiástica, de orgias, mulheres inspiradas pela deusa Estímula, a mãe de Baco, que representa com ninfas. Estas ninfas entregam-se à luxúria. Isso, uma referência em espanhol. A bebedice ou o gosto de vinho é o espírito de Baco. De tal maneira que quem gosta do vinho, quem tem inclinação, ímpeto pelo vinho, está guiado pelo espírito desse demônio chamado Baco. Bom, diz a palavra do Eterno: para todos aqueles que gastam horas, estamos falando de tempo, horas, se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas, diz o Eterno, não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintilha provocante no copo e escorre suavemente pelo esôfago. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Vamos, Baco, Portugal. Luso, filho, companheiro de Baco, a sua descendência se chama os lusitanos. Portugal e a Extremadura espanhola. Mas algo muito importante, no centenário do nascimento do presidente Agostinho, do defunto presidente Agostinho Neto, ano passado, foi uma coisa interessante. Um movimento honrando-lhe o seu caráter de escritor, poeta. O Agostinho Neto, para os portugueses têm a Luís de Camões, o Agostinho Neto deles, para os poetas, para os escritores. A obra magna na história de Portugal é a epopeia que se chama Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Sim, um completo assim, Luís Vaz de Camões. Na sua narração, a narração que se faz eram cerimônias célebres ante a nobreza, ante membros do governo, da alta sociedade de Portugal, quando se sentavam para escutar Lusíadas, eram momentos solenes. Lusíadas, praticamente, é a descrição do caminho marítimo para a Índia. Sim? Vasco da Gama foi que levou aquilo. Começa com uma resistência do deus do vinho. Talvez por Zelo pensava que ia fazer comércio fora, em lugar de fazer o comércio na região do norte da África, a região dos árabes, se sentiu abandonado.
Mas, e aí começa como se fosse inimigo, como que Baco como inimigo de Portugal. Mas com a descrição dessa epopeia, Baco, com a arte de viajeiro, acompanha a nau do Vasco da Gama com os deuses nas nuvens. Então, manda de Baco. Baco é deus do vinho e erotismo, é o alter ego do lusitano. É que dá ego ao lusitano. Bem, finalmente, quem lê Lusíadas se dá conta que Baco é o ente principal do sujeito poético de Luís Vaz de Camões. Resumi Lusíadas. Baco, de Portugal a Angola. Bom, a Angola, por isso Portugal escolheu o único movimento que gosta do vinho tinto para pô-lo no governo da Angola independente. Assim que ficamos com o espírito do Baco. Porque a Bebe disse, o gosto do vinho é o espírito do Baco. É a raiz da cultura portuguesa. Então, eu gostaria, os efeitos do espírito de Baco em Angola, como por exemplo a arte de facilitador de negócios, de negociações e comércio, o suborno, isso que facilita. A corrupção, onde há suborno, é dom de Baco. O vinho tinto como facilitador, ou suborno, de negociações com políticos e governantes da Angola. O vinho não falta. É facilitador das negociações. E quantos contratos firmaram até depois do vinho? Nem vem as letras pequenas que estão nos contratos. E as bacanadas, bacanais. Bacanais são festas caracterizadas pela êxtase, efeito de bebida alcoólica, que é o símbolo da festividade, como dizemos, música orgiástica, que evoca os mais baixos instintos. A angolano faz festa, e cada festa mostra bebida alcoólica. Angolanos, os lusitanos são teus inimigos que o Altíssimo enviou contra ti, a quem serves com fome até hoje, com sede e com nudez e com falta de tudo, até que te tenha destruído. Eu trouxe vossos inimigos armados sobre vós, diz o Eterno. Sim? Então, a independência de Angola não modificou, senão que não só não modificou, as condições do povo angolano estão piores que antes, porque pensávamos que o colono já foi, agora vai melhorar. Não, é a mesma cultura, mas agora com confiança de que são nossos. Estamos, quando o português chegou aqui, estabeleceu métodos muito finos, dividiu as fronteiras, províncias e povos, precisamente para melhor dividir para melhor reinar. Não são divisões naturais, são divisões para causar problemas, dificuldades e unidade entre os angolanos. E são as mesmas que temos até hoje. Angolano,
verso português. Diz o Eterno: obedecei, pois, aos meus preceitos e não imiteis os costumes repugnantes praticados ante vós. Nem vos contamineis com as impurezas deles. Dá vergonha a bebedeira em Angola. Mulheres, crianças de menos de 6 anos tomando best. É incontrolável. Escutai, senhor chefe de Estado, acompanhado com a Assembleia Nacional. Jamais beberá vinho nem qualquer outro licor, nem mesmo a nossa famosa, incluindo a água do chefe. Sim, chefe do Estado. Escuta essa recomendação. Não é recomendação minha, de parte do Eterno. E de parte do Eterno não se escutam recomendações, se escutam ordens. Por que o chefe da nação jamais beberá vinho nem qualquer outro licor? Por quê? Temos que entender primeiro uma coisa. A palavra do Eterno disse: Shema Israel. Shema Israel. Isso está traduzido em português. Shema diz: escuta, Israel. É uma explicação muito curta, muito míope, não cabal. Vamos entender Shema Israel com as neurociências. As neurociências nos vão ajudar a entender essa exclamação do Eterno para conosco, Shema Israel. Israel é o seu povo, no qual o africano é o primogênito. Na Bíblia está como Efraim. Efraim é o africano. Vamos às neurociências. Em neurociências, este é o encéfalo, é o cérebro, sim? Com as 3 partes mais importantes. Não é necessário a neocorteza, sim? O cérebro racional, vamos processar. O cérebro límbico, mas as emoções. O cérebro reptiliano é onde reações inconscientes, sim? Se alguém reações por instinto. Essa parte do lado esquerdo, fronte. Essa parte se chama fronte. Esta fronte está constituída por 3 partes importantes, sim? É algo que se chama coração, a parte de cima. Chama-se coração. Não é o coração miocárdico. Não é o coração, a bomba. Isso está no tórax. Isso está intracranial. Isso está no crânio. O coração neurológico é o centro de decisões executivas. Está na parte frontal. Depois, abaixo, no meio, está a parte que corresponde, que dá a capacidade da mente, onde se registra a mentalidade, onde se registra a personalidade do indivíduo. E, por último, aqui embaixo, está a porção que dá reações para atuar, para agir. E essas 3 partes formam anatomicamente o que se chama fronte cerebral, a fronte do cérebro. Portanto, como disse aí em cima, o coração, é o neurológico, é o centro de decisões executivas. Chama Israel e diz: amarás a Elohim com todo o teu coração. Não é o coração
que bombeia o coração aí neurológico. Em Bantu, na língua Bantu, Kimbundo, diz: Zola Nzambi Nshima Wewoso. Nshima, em hebreu, Shema. Em Kimbundo, Nshima é o coração, o centro de decisões executivas. Não é o coração do sistema vascular, porque o coração do sistema vascular, sim, se chama coração em português, em Kimbundo, Pimbi. Não vai dizer Mshima, não, Pimbi. O Eterno diz: eu registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles. Na mente. E a escreverei no mais íntimo do seu coração. Nas duas áreas. No centro de decisões executivas e na mente. Aí trabalha. Feito isso, o Eterno agora diz que eu porei meu ruar, meu fôlego, no interior de cada pessoa, e assim eu causarei que vivam por minha Torá, que está escrita nas duas áreas. Eu que vou causar que possam viver. Vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios que nos faltam. É assim que obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Quer dizer, a capacidade de obedecer seus mandamentos não é um ato humano, é ele que o faz. Chama Israel, tem que a obediência. Chama Israel, tem que ver, escutar, aceitar, fixar, entender, conhecer e personalizar. Quer dizer, formar parte dos princípios do Eterno, formar parte da minha forma de ser. Agora, executar, pôr em prática, pôr em obras. Uma nota a todo mensageiro africano, todo mensageiro angolano. Chama africano, chama angolano. Ata o testemunho e sela a Torá no coração dos meus discípulos. Em que mundo? No coração. Munshima. Tá uma ba. Tá origila. Munshima. Vamos. Outra natural. Munshima. A função de todo mensageiro de Elohim diz, todo mensageiro diz, os lábios do Kohen é o ministro do culto. O ministro do culto. Os lábios do Kohen devem guardar o conhecimento e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá. O que os crentes angolanos buscam nas bocas dos seus ministros de culto? A Torá? Por que os seres humanos devem buscar, devem procurar a instrução da Torá da boca do ministro do culto? Porque o ministro do culto, ele é malach, é mensageiro do Altíssimo.
a marca de todo mensageiro do Altíssimo é a pregação da Torá. Notas. Por quê? Todo mensageiro, ministro do culto de Angola, África, Subsaara, o trabalho deles é o trabalho que eles ensinam ao Ocidente, pregar contra a Torá. De tal maneira que numa convocação ao culto da adoração, e ao invocar ou clamar pelo nome do Eterno, o Eterno diz: assim porão, selar na fronte o meu nome sobre os filhos de Israel. Shema. E eu os abençoarei, impartirei a sorte. De tal maneira que, termino a nota com os mensageiros africanos, que deixemos essa coisa de nós os católicos somos assim, nós os pentecostais somos assim, nós evangélicos cremos nisso, nós os adventistas cremos nisso, nós os batistas. Deixa isso. O trabalho que tem que ter é selemos a fronte dos servos do nosso Elohim. Senhor Presidente, pode reunir isso. Reúna os ministros. Porque o sistema eclesiástico é dos piores sistemas, mais divisores do povo angolano. Só com a fronte plena do seu Ra poderá, perceber e entender a Torá. 2, capacitado para viver em obediência a toda a Torá. 3, actuar em conformidade a ela. Repito a pergunta: por que o chefe da nação jamais beberá vinho nem qualquer outro licor? No último tema, se desadvertiu a relação entre o africano e o Ocidente. O Ocidente, ele diz o Eterno: vossos inimigos armados. Ser prudente como as serpentes, mas inofensivo como as pombas. Porque eles aguçam sua língua como a da serpente e têm veneno de víbora sobre os lábios. Oi. Qual é o veneno dos lábios? O veneno de víbora sobre os lábios dos ocidentais, dos portugueses, dos franceses, Este é o alcaloide, é a apresentação química, esquema químico da molécula do alcaloide de bebidas alcoólicas. É precisamente o veneno da víbora sobre os lábios dos nossos inimigos. Aqui é onde buscam a amizade conosco, os negócios conosco. E o vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Se corromperá em seu ventre, nas suas entranhas será como veneno de cobra. Por quê? Quando entra a bebida alcoólica, vamos na região cerebral. Atua, o efeito agudo e imediato é a desfrontalização. Desfrontalização, em termos regulares, se diz
Se diz desfrontalização porque eu estou na fronte. Mas os efeitos se diz desfrontalização é a bebedeira. Juízo foi desinibido. Sim? Aí já não tem freios. Se liberta da vergonha, se liberta do pudor, se liberta agora são os famosos efeitos do Deus do vinho, Baco. Acidentes e morte. Quantas mortes? Recentemente, foi mês passado, um general morreu. Mas como foi acidente, não vale a pena só, foi efeito alcoólico. Mas não se menciona porque não se menciona isso, não se fala isso na televisão, não se menciona o álcool porque é um general. Um oficial superior, diz este. E tem efeitos crônico-degenerativos. Um deles é a tolerância. A tolerância é a virtude que tem bebidas alcoólicas, somníferos, marihuana, cocaína, marihuana liamba, as substâncias estupefacientes. Com uma cerveja, alguns já sentem mais, já satisfez. Mas com o tempo vai aumentando a capacidade, vai exigindo mais quantidade para satisfazer a sensação que busca. Essa é tolerância. Evolui até a dependência. A dependência já é, hoje você passa 2, 3 dias sem tomar, você passa uma semana, até pode passar uma crise de abstinência, síndrome de abstinência. Dependência psicológica, dependência química e lesões celulares, tipo feridas, processos inflamatórios nas células e nos tecidos, nos órgãos, seguidas de fibrose. Qualquer processo inflamatório de lesão, quando cura, produz cicatriz. E os tecidos cicatrizados já não exercem a função normal. Essa cicatriz, se for no fígado, conhecemos de cirrose. Causa neoformações, quer dizer, cancro, câncer. Sim? E morte. Quanta morte é produzida por essas das formas só com álcool? E já que há muitos artistas nesse movimento que está governando, eu gostaria que com esta arte um escritor ou uma novela ou um filme que descrevesse o vinho tinto na fisiopatologia e morte do médico e herói nacional de Angola. Você tem que saber. Se esquecemos a história, estaremos condenados a repetir os mesmos erros, meus governantes. E este senhor nos deixou em parampas. Com 57, 58 anos de idade, nos deixou uma situação que quem não se assustou com a morte dele? Quem não chorou a morte dele? Inoportuna. As condições que nos deixou. Alguém que nos descreva a fisiopatologia e a morte do médico e herói nacional. Os efeitos crônico-degenerativos do álcool no cérebro. Há deterioro da capacidade de decisões executivas. Atua aí no centro, nas células
que formam a rede, o centro das decisões executivas. Afeta a personalidade. E diz: a tua mente fica entorpecida e então te fará dizer tolices. São efeitos crônico-degenerativos. E começa a dizer tolices. O pensamento do indivíduo, amigo do álcool, na mesma pessoa, não é igual quando não usava álcool e quando usa álcool. Não é mesmo. Mas um governante que ordene tolices, falar ou ordenar tolices, isso leva a que o Estado seja corrupto, se for um estadista ou governante. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos a Angola. O Eterno diz ao chefe de Estado, a primeira norma de qualquer governante dentro do povo do Eterno é ao governante, diz o Eterno: nada pedirás emprestado. Esse é o primeiro mandamento na área de finanças de governo do povo africano, o primogênito de Israel. Isso é para nós. É para vós, Vossa Excelência, Sr. Presidente e a Assembleia Nacional. Porém, ao desobedecer este mandamento, as consequências são terríveis. Porque já vimos no tema imediatamente passado, emprestar um estadista que pede emprestado às outras nações ou agências financeiras está vendendo a soberania nacional. A quem deve, te vai pôr ordens. Como, por exemplo, hoje em dia, é fácil notar. É fácil notar que se está ditando a Angola, já sem soberania, quem tem a soberania vai ditar leis fiscais, impor. Repetirei, o Estado corrupto se caracteriza aqui. Vai ver. Levantamento de subsídios de combustíveis, de maneira que até o povo está chateado, manifestações cuja intervenção polícia causa mortes. Isso não é vontade do senhor presidente, não. São coisas, não é vontade do angolano, não. Tem um angolano. É manifestação de que perdemos a soberania por dívidas. Desvalorização da moeda de maneira brusca e injustificada. A mobilização geral fiscal, caçar impostos, vender aos estrangeiros os bens do povo, banco, TAG, Sonangol em processo, usando o trampolim. O trampolim é um angolano, olha das ações aí, é que fica o dono aparente, mas na verdade os donos são estrangeiros, porque nessas transações o Ocidente, quem te deve, ele te vai dizer que quem vai entrar, quem vai ser dono disso é aquele. Estrangeiros. Por isso, nas inversões, necessariamente tem que vir estrangeiros, tem que ser convidados estrangeiros. Sim? Há uma missão, o governo adota uma missão de privatizar tudo com que o Estado produz dinheiro. Neoliberalismo.
Se aplica uma administração pública de crise, austeridade, não aumentar salários, recorte de subsídios por aí, recorte de subsídios por aí. Há empreendimentos que têm que parar, porque está juntando dinheiro para pagar a dívida. Há obras públicas que param. Há estímulos, há autoridades para votar e aprovar esse projeto. Porque se não houver estímulos, não vão votar. Aparecem aí alguns nacionalistas, alguns que querem o bem do povo. Não, isso se tem que romper, porque é um sistema já corrupto, com quem vota recebe X. Estímulos. E não se dizem subornos, se dizem comissões. Não se dizem empréstimos, se dizem financiamento estrangeiro. E, por outro, vai ceder terras aos credores. Sobretudo os credores quando são países, Estados Unidos, China, são os credores franceses. Senhor Presidente, essa condição não é só Angola. Esta é a condição da Argentina. A Argentina, o que fundiu a branca da Argentina é essa. É um Estado corrupto, não é o presidente corrupto, não é o... Isso não é já de pessoa só. Se torna algo de Estado, porque podem cambiar de presidente, o que vier tem que cumprir essa receita, porque já está a coisa vendida. O Eterno diz: nada pedirás emprestado ao governante. Ao desobedecer isso, o povo paga. Sim? O povo paga. E, nessa corrupção, como já disse, o vinho entra como suborno. É o facilitador das negociações. Então, este é o estado de colonialismo, já nessas condições, aqui estamos, é o colonialismo econômico neoliberal. A famosa extrema-direita. Os governados não têm problema por utilizar também ações dessas coisas. Os que vão comprar vão dar ações ao presidente, vão dar ações das empresas, eles vão fazer donos, forma parte da corrupção. E a FMI é a ponta de lança. Apesar de que agora China é o maior credor. Mas na história, FMI ou qualquer outra nação não empresta para que possa pagar. Não. Isso seria uma ONG. É para que não possa pagar e perca a soberania, a autoridade sobre o seu povo, sobre o seu país. O povo paga. Os preços estão aumentando que não se imaginem. Por que o chefe não existe? Por que o chefe o chefe da nação jamais beberá vinho nem qualquer outro licor? Assim diz a palavra. Diz o Eterno. Todo chefe de Estado africano, ou de Israel, será grande aos olhos do Altíssimo. Jamais beberá vinho, nem qualquer outro licor, pois será pleno de Ruach HaKodesh, aquele fôlego que ele emite para pôr-lhe como consagrado a ele. E o álcool é o competidor específico nos receptores do Ruach HaKodesh no coração neuronal. É o álcool. É competidores antagônicos para capacitar o homem. Por isso,
o Eterno diz ao chefe de Estado, e o chefe de Estado tem que decidir, tem que escolher, ou opta pelo álcool, ou opta pelo Ruach HaKodesh para governar a nação. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Em lugar disso, deixai-vos encher pelo Ruach, ou o Ruach, ou o álcool. Portanto, diz o Eterno, é imprudente que o chefe de Estado beba vinho ou qualquer outro licor. E mais, assim como aqueles que têm a responsabilidade de governar, quer dizer, o seu séquito, governadores, secretários, ministros, deputados, todos, assim como aqueles que têm a responsabilidade de governar, se entreguem também a outras formas de embriaguez, como a marihuana ou liamba, que com nossa guerra se popularizou os exércitos, os soldados. Repito, é imprudente que o chefe de Estado beba vinho ou qualquer outro licor. Que isso? Imprudente. Imprudente, esse dicionário, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa estúrdia, incauta, que não tem juízo. Em Quimbundo, Choa, é um bundo, um buluto. Por quê? Porque quando não está sóbrio, se esquece do bom siso e das leis e não é solidário aos direitos dos fracos e dos pobres. Se esquece do bom siso e das leis. Quantas vezes é possível um ministro, um deputado vote, ou o presidente assassina decretos em momentos que não deve, porque se esqueceu das leis. E quando não está sóbrio, o chefe da nação dá licor aos moribundos, em lugar de ajudar-lhes da sua pobreza, da miséria, comprar medicamentos para as escolas. Nada, lhes compra licor. E vinho aos amargurados, dizendo, bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem das suas aflições, para que não se queixem. E os tais também, o governo de Angola, com fundo soberano, ou não sei, que me saca dinheiro, embriaga jovens em Angola. Cada festa do seu movimento, dos amigos dos que gostam do vinho, um esbanjamento de tanto dinheiro em bebidas alcoólicas, mas não há cadernos para os alunos. Juventude. Não conheço um governo no mundo que faça como está fazendo esse governo que temos hoje, enquanto referente à bebida alcoólica. E assim, somos angolanos, somos cuca. O dono disso, algum governante temos. Ou foi um governante ou é um dos donos. Ou é um governante. Que bacana. Baco. Que bacana. Baco. E o espírito de bebedice e prostituição. Então, referente à bebida alcoólica, a República de Angola
é um Estado corrupto e seu governo o corruptor. Para todos aqueles que gastam horas, já disse, não te entregues a contemplar a tintura de vinho sem embuchar. Nesse estado, Sr. Presidente, chama, diz o Eterno, chama, Sr. Presidente da República de Angola, chama, não embriague mais a gente, não popularize o álcool. Não, em Estados Unidos, um cidadão que foi apanhado está tomando cerveja na rua, está em branco com as autoridades. Os restaurantes não vendem vinho, não vendem bebidas alcoólicas. Só alojamentos específicos, só os adultos podem ir. Não aqui como as crianças mandam a criança para comprar cerveja e vir cá trazer. E só pode tomar em privado, não é que não seja visto por meninos. Aqui, o senhor Presidente da República, eu vi na televisão, com o seu séquito, celebrar cerveja. Ei, que vergonha. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Uma maldade à sociedade. Porque, senhor Presidente e os governantes, além de ser, os vossos postos de, são líderes. O que vocês fazem, que vai ser desejável para a juventude, para seguir como exemplos. Chama, Sr. Presidente da República de Angola, uma petição de parte do Eterno, não é da minha parte. Abre a vossa boca em favor dos que não podem se defender. Ser o protetor dos direitos de todos os desamparados, não é ferrar-lhes agora com altos preços das coisas. Ergue a vossa voz e julgue com justiça. Defende o pobre e o indigente. Esta emissão não é do privado, é do Sr. Presidente da República com o Estado. A educação, as escolas, a educação é a responsabilidade do governo, não é do privado. Eu, como privado, eu não vou estar... Posso fazer minha canoca, posso fazer meu negócio, mas não é minha responsabilidade cuidar da efetividade da educação. Eu posso pôr uma escola aí, como todos estão, como um negócio. E vou pôr os meus papéis, até que o aluno que vai fazer o exame, compra o exame, compra a folha, além das propinas. Faço um negócio com os alunos, passeávamos à praia, um dinheiral, para ficar com a escola. Senhor Presidente, se você vai na Europa, lá para a Noruega, Dinamarca, esses países, procura-me um colégio privado nesses países. Em Estados Unidos, os colégios privados não é de um privadito aí, um ministro, ou um professor, aí as escolas privadas são de instituições grandes, tipo instituições, igrejas, não são quaisquer igrejas ricas. Aqui quem dá, na zona sul, quem dá aulas é um professor que dá explicações. E o dono que dá, do negócio que dá explicações, diz, o comandante, sim, esse é o professor. Procura isso. Procura? São os professores que temos aqui. Os donos das escolas privadas. Os bairros. A educação e saúde é responsabilidade do Estado. Um privado pode aparecer como uma alternativa. Não é como o governo confiar no ser privado, não, senhor.
Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados africanos, dos que se deixam dominar pelo vinho. Ai, é um ai. A todo governo, a todo membro do governo. Aqui, uma coisa louca. Baco, o deus do vinho e fertilidade. O seu comercial é esse. O melhor benefício do vinho. O vinho melhora o sexo. Sim, o vinho desinibe. Tira o travão da moralidade. Mas quando já com uma dose está bêbado, vai ter relações sexuais. Vai nem poder penetrar. Porque o vinho, sexualmente, é depressor. Não te entregues a tua força, não entregues a tua força às mulheres, senhores governantes, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Muito cuidado, senhores governantes. Ai dos que são poderosos para beber vinhos e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem as autoridades que absolvem o ímpio, o infrator, mediante suborno. Isso na polícia é comum. E negam ao inocente a sua justiça, porque não tem como pagar. Porquanto rejeitaram e desprezaram a palavra do Eterno, por este motivo, inflamou-se a ira do Altíssimo contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os que cometeram o mal são as autoridades de justiça, mas o povo paga. E a todo ministro do culto da República de Angola, escutem muito bem, regresso a eles, cativos do alcoolismo, despertai e chorai, todos que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo. Vinho novo é o suco de uva, porque aqui, por conceito, o vinho é bebida alcoólica. A Bíblia tem que ser específica. Vinho novo é o vinho sem fermento. Pois foi tirado da vossa boca. Aqui em Angola, quem tem suco de uva? Porquanto o lusitanismo, tomou conta da minha terra, eis que seus dentes são como as presas de leão, e sua gana pela caça como a leoa. Veja só, eles arrasaram as minhas videiras. Angola é era produtora de vinho, até conseguiram os lusitanos. Já abafou isso para o vinho deles, para a uva deles. E arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram-lhes a casca e derrubaram-nas, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem em vestes de luto, que pranteia pelo marido da sua mocidade. Escutem, senhor presidente, senhores ministros do culto, é que o vinho, a videira, a uva, não é só por uma questão de saúde, senão é fruta que se refere a festas do Eterno. Por isso nós temos as ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, é com vinho, o vinho derramado, foram eliminadas da casa do Altíssimo. Os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste, o trigo está destruído. Outros produtos
trigo e cevada. O trigo está destruído, o vinho novo não existe mais e o azeite esgotou-se. Despertai-vos, despertem, lavradores. Chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, esses dois produtos. Porquanto a colheita do campo foi toda destruída pelo colonialismo. Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. E o governo atual também, como tem cultura portuguesa, confia mais na importação. E a alegria de todas as pessoas da terra, de Angola, abateu-se e se tornou árida e triste. A todo o povo, volta a todo o povo, mas nesta ocasião, o povo representado pela Honorável Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, representando todo o povo. Ai daqueles que promulgam leis iníquas e todos que elaboram decretos opressores, senhores da Assembleia Nacional, a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, tenham pleno acesso à escola, tenham pleno acesso à saúde, serviço de saúde, transformando as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Com a guerra, nosso exército e oposição mataram muita gente. Causaram a morte de muita gente. Sim, os que mataram têm subsídios, têm prémios. Os órfãos, as viúvas dos mortos. Mas não vou falar disso, vou falar de duas leis iníquas, decretos opressores da Assembleia Nacional. Quando esse é o diretor do Presidente da República, quem fosse no seu tempo. A primeira lei iníqua, decreto opressor, é o artigo 109 da Constituição da República de Angola, referente à escolha do chefe de Estado, a eleição do chefe de Estado, na qual, apesar de que agora a atual é ambígua, mas pensa que o angolano, o cidadão, é quem escolhe o Presidente da República, mas agora escolhe o partido e o partido que vai apresentar quem são os. Se é democracia ou partidocracia, não importa, de qualquer forma. No seio do povo do Eterno, a eleição democrática é iníqua e o povo vai pagar. O povo paga. Essa vida que temos hoje, o povo paga, porque a eleição democrática é iníqua. Por quem diz, ordena, essa ordem para a Assembleia Nacional, que representa o povo, deverás estabelecer sobre ti um governante que tenha sido escolhido pelo Altíssimo. Não este servidor, não o meu vizinho, não qualquer indivíduo que vai eleger, vai escolher o presidente, o chefe da nação, o chefe de Estado. Esta é uma prerrogativa exclusivamente do Altíssimo. Não posso usurpar. Ninguém pode usurpar, nem a Assembleia Nacional. É eleição do Altíssimo.
com essa iniquidade parlamentar, a Assembleia Nacional torna a República de Angola um Estado corrupto. E o povo paga. É legítimo que o presidente da Assembleia Nacional, a presidente da Assembleia Nacional ou qualquer deputado pergunte: ok, está bem, se deverá estabelecer sobre ti um governante que tenha sido escolhido pelo Altíssimo, e perguntar: então quem o escolhido? Ok. Quem é o escolhido? O primeiro passo é o seguinte: deverás estabelecer sobre ti um governante que tenha sido escolhido pelo Altíssimo. Obedecei, pois, aos meus preceitos e não imiteis, fazendo eleições democráticas para escolher o chefe de Estado, não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com as impurezas deles hoje. Eu sou um Zambia. É que falou. Disponha-se com obediência e se vão apresentar. Acho que no vosso meio não há mais de 5 candidatos onde vai o presidente, o Eterno vai escolher. Não quero que tenha mais de 5 candidatos entre vocês. Por quê? Quando Samuel foi enviado para eleger quem seria rei que substituiria Saul, também não lhe disseram de imediato quem. Uma boa noção, vai na casa, é este? Não, este não é. Este? Não, este não é. Tem que encontrar. Vai se encontrar. No vosso seio. Porquanto servires a obedecer esta voz, esta ordem, o Eterno dirá: feliz tu, ó Angola, ou qualquer nação africana, quando o teu governante é filho dos nobres e teus príncipes, governadores, deputados comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice. Seguramente, então o Eterno não vai escolher nenhum dos bêbados. A bebedice ou o gosto do vinho é o espírito de Baco. Uma exortação. A honorável Assembleia Nacional. O lusitanismo é a cultura própria dos lusitanos, portugueses, com exaltação de Baco. Retirai-vos dele, do lusitanismo. Retirai-vos, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. E entre os filhos de nobres da nação, livres do espírito de Baco, da bebedice, deverás estabelecer sobre ti um governante que tenha sido escolhido pelo Altíssimo. E então, seu governo será sempre estável. Já o disse no último tema. Um dos objetivos de estabelecer o chefe de Estado é a estabilidade. Vejam, nos europeus que os impõem a democracia, quantos países removem o seu chefe de Estado, a cabeça da nação? Itália não faz. A Alemanha não faz. Canadá, na América, não faz. Na Europa, eu só conheço França e Portugal é que tem o presidente, a cabeça da nação, a ser eleito pelo povo. E veja que inestabilidade tem a sociedade francesa.
um convite pessoal do vosso servidor, deste servidor. Eu me disponho, gostaria, voluntariamente, se houver membros do governo com problemas de gosto incontrolável do vinho, pessoalmente. Isso estou falando em nome do hotel, mas este convite é pessoal, é particular. Eu posso ajudar. Reabilitação. Posso ajudar. Membros do governo da República de Angola. E uma coisa em bando. Na Angola, um puto lusitano, um bando lusa satanismo. Falei. A segunda lei, Vossas Excelências, deputados, a segunda lei iníqua, decreto opressor, é o artigo 10º da Constituição da República de Angola, referente ao Estado laico da República de Angola. Escrevi ao Presidente da República, foi por escrito, não foi por vídeo, pedindo audiência para apresentar um projeto não para diminuir, senão para erradicar a extrema pobreza em Angola e qualquer país africano que seja. Mas o projeto em 7 anos, não é diminuir, é erradicar a pobreza em Angola. E não é nenhuma genialidade. Já José o fez em Egito. Salomão já o fez em Israel. Daniel, com isso, ele levou, durante 7 anos, que até o rei esteve doente, ele levou ao apogeu, a época de ouro, em 7 anos, a Babilônia. Eu mesmo. A resposta foi: não se pode conceder, não tenho acesso a essa audiência, não se pode conceder, porque Angola é um Estado laico. É sábio? Não quero dar o nome aqui, merece. A laicidade francesa, é francesa, quer importar ideias. A laicidade francesa é o que o Eterno diz: fala como o dragão. Incute ignorância e desobediência. Que o presidente seja ignorante e desobediente da Torá. É a famosa galose, é o que eu chamo galose, costume próprio do francês. Para que temos que importar a laicidade no nosso país? Que impede o nosso presidente conhecer, saber e obedecer a Torá. Alerta. Um alerta. Angolano versus lusitano português, ou mesmo angolano versus lusitano e galês. O angolano é bantu, em Benadam. O lusitano é gentil, são gentiles. No angolano, o Eterno diz que minhas palavras estão nele. A Torá está no seu gene. A palavra do seu pacto. No europeu, o europeu é agnóstico, quer dizer, a ausência
dessas palavras. Por isso ele diz ímpio. O angolano é circunciso. O lusitano e o francês é incircunciso. Essa circuncisão é a marca do pacto. É o que o Eterno diz, a marca do meu pacto com o meu povo. E na ordem mundial da qual devemos libertar-nos, o angolano sofre o castigo devastador. O lusitano e o francês é o açoite, o chicote, o carrasco para castigar. Nisto não somos iguais. Que é alienar-se? Alienar-se é abandonar o que é próprio, que somos nós, o que o indivíduo é, para aceitar e adoptar o alheio e atuar como tal, como outrem. Este círculo é o indivíduo que se alienou. Então, sob o ponto de vista próprio, dos que são dizem é um alienado. Sob o ponto de vista de quem te tentou, de quem te comprou, de quem te ensinou, você é um assimilado. Em Angola havia documentos assimilados. O presidente da República alienado e desobediente à Torá torna a República de Angola um Estado corrupto. Ele é bantu, não tem que copiar atitudes, costumes. Nós temos princípios, eles não têm princípios do Eterno. Quando governa em desobediência, em ignorância e desobediência à Torá, a terra de Angola debilita-se, ou de qualquer outro país africano, debilita-se e murcha, se faz improdutiva, a gente se consume e murcha, os governantes do povo claudicam. Acho que está demonstrando agora, esses dias, claudicação presidencial nas broncas que está tendo. A terra jaz profanada pelos seus habitantes. Por quê? Porque os governantes transgrediram a Torá, cambiaram seus mandamentos e estatutos, porque, segundo o mandamento do Eterno, o presidente da República tem que ser escolhido e eleito, posto pelo Eterno, e nossa lei diz não, tem que ser o povo, o partido que tem que pôr. Violaram o pacto sempiterno. Portanto, uma maldição está devorando a terra angolana e seus habitantes são castigados por sua culpa. É a razão pela qual seus habitantes consumem-se, matam-se. Senhor Presidente da República, chefe de Estado da República de Angola, a laicidade do Eterno, sim, porque ele é laico, no sentido da palavra, porque o Eterno, nenhuma dessas igrejas que tem em Angola são do Eterno, nenhuma. E ele não se submete, nem deixa submeter o chefe de Estado a uma igreja, ao poder do Estado submeter-se às igrejas, nunca mais. A laicidade do Eterno leva ao conhecimento da Torá, e não só leva ao conhecimento, ele capacita para obedecer, como já vimos. Então, quando o senhor presidente aceitar o conhecimento da Torá e aceitar obedecer a Torá,
Então, ante a Assembleia Nacional, que representa o povo, ou ante o Criador, vamos. Porque com isto, diz o Eterno, a voz e o séquito do governo e da Assembleia Nacional, todos, ele diz, eu transformá-los-ei. Não são destituições, não faz. Ele tem sua forma, quando o seu presidente está assim, malícia, más religiões, ele diz, eu transformar-te-ei. E se o senhor presidente obedece às instruções que se está dando, sim, na história, será conhecido como o presidente da transformação. Senhor presidente, deixa-me só voltar um pouquinho, um detalhe, para reforçar a ideia de não deixar se corromper pelo Ocidente, porque está sendo corrompido pelo Ocidente. Está comprometendo a nação com as dívidas. Está comprometendo. O presidente precedente a Vossa Excelência, se aqui é conhecido na mídia como o arquiteto da paz, no Ocidente, em livros de texto, eu vi, é considerado como o maior corruptor da África quando ele estava em ação. Por quê? Porque o Ocidente o acusa com esse dedo assim. Eu vou dizer por quê. Ele não foi dócil com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI. E o Ocidente, FMI, detesta chefes das nações africanas que não entrem em dívidas. E não só lhe difamaram com isso, senão que a ele lhe sabotaram todas as negociações que causavam paz com a oposição no tempo durante a guerra. Por quê? Porque com um presidente vigente no tempo, não entra nas dívidas, não aceita dívidas, e o outro da oposição é um que diz primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, e ainda, mesmo nos últimos anos da guerra, ele pagava a dívida, comprava as armas com diamante, com o negócio dos diamantes. Ele é um indivíduo também potencialmente não se endividaria. Com estes dois reconciliados em Angola, o Ocidente não veria nada, porque a isca do Ocidente para controlar o país é a dívida. E estes dois juntos não endividariam Angola. Não é apremiante para o Ocidente. Quando um presidente do Estado africano for dócil a FMI, em países emprestadores, é mimam. Até ele dá postos internacionais, que não tem nada sentido com o desenvolvimento da Angola. Fica presidente não sei o que da Oceania, fica presidente... São aliciantes, são estímulos, mas está comprometendo o país. Obedeça às recomendações do Eterno, aceite os princípios do Eterno para governar esse país, então, senhor presidente, será reconhecido, recordado como o presidente da transformação e vai libertar o seu povo, não só desde Angola, isso é para a África. Se chega a obedecer, então,
o chefe de Estado, ante a Assembleia Nacional, não serás parcial, tomando o partido da maioria. Fazer as coisas porque a maioria votou. Não. Nem mesmo para favorecer o desvalido. Como? Tem que ter princípios. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar os bens da terra, não para perder os bens. Então, somente ser forte, firme e valente, corajoso, para teres o cuidado de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Todos. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações, diz o Eterno. Tenham o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está, na Torá. Tudo que nele está escrito. Deste modo, desta maneira, se obedece, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito de governação. Não uma governação que causa essas cavanças grosseiras. E então, o chefe de Estado será uma bênção para a nação, uma bênção para o seu povo. E, com o conhecimento que vai ter, inclusive, será contado entre os profetas do Altíssimo, que, com a sua boca, vai pregar e abençoará o seu povo. E, no templo, se dirige ao Elohim, Anzambi, vai dizer no templo: render-te-ei graças perante a grande Assembleia, louvar-te-ei diante das multidões, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos, ensinados quanto ao teu nome e passem a te amar e temer, como procede o teu povo angolano, e todos saibam que este templo que te edifiquei traz o teu nome. Que estou dizendo, sim, senhor presidente, que dirá que este templo que edifiquei traz o teu nome. Por quê, senhor presidente? Porque ao Altíssimo só se lhe pode render culto de adoração nas suas solenidades e no lugar edificado a seu nome, que não é conhecido por nenhuma igreja de Angola. Tem que ser só adorado no lugar edificado a seu nome pelo presidente da República governante, à custa do orçamento geral do Estado, entregando às autoridades eclesiásticas com o vosso discurso inaugural e dedicação. A edificação do templo para adorar o Criador não é um caboclo que vai fazer. É obra exclusivamente do senhor presidente. É prerrogativa do senhor presidente. Não dos privados aí que se chama igreja, não sei o quê. Um privadozinho, um general. Não, senhor. É prerrogativa do presidente. Pode ver na história toda da Bíblia. Incluso quando o povo estava cautivo, os imperadores, Dario, foram eles que custearam a reconstrução do templo. Isso não é responsabilidade de nenhum eclesiástico. O eclesiástico, enquanto ao templo, começa a sua atividade, lhe entrega na hora da inauguração, aí termina a responsabilidade do presidente e já é com eles. Se assim o fizer, senhor presidente, se obedecerdes, Angola será firme
e estável na tua mão, diz a palavra. Atendei só esta ordem. Atendam, é uma ordem. Livrai-vos das garras dos ímpios, incircuncisos, os europeus. Não caiam na trampa de imitá-los, seguindo os seus passos. Muito obrigado por escutar. Que o Eterno o ajude, cumpra com a técnica dele convosco para a saída do angolano da corrupção, do lusitanismo ou do sistema francês. Muito obrigado.